Como Enriquecer, por Donald Trump e Robert Kiyosaki. A visão de Robert. Resolva os problemas. Todos têm problemas financeiros. Se você quiser ficar rico, aprenda a resolver problemas. A identificação de um problema cria a oportunidade de criar uma solução. Cada geração tem seu conjunto característico de problemas financeiros. Na geração de meus pais, os desafios incluíam a Grande Depressão e a Guerra Mundial. A solução para esses problemas era estudar, conseguir um emprego estável e seguro com os respectivos benefícios, aposentar-se aos 65 anos e jogar golfe pelo resto da vida. Muitos da geração nascida após a Segunda Guerra Mundial tinham um plano de pensão com benefícios definidos, poupança, previdência social e saúde pública. Para muitos da geração de meus pais, uma boa educação e um bom trabalho eram garantias de sobrevivência econômica. Minha geração enfrenta um conjunto de diferentes problemas financeiros. Hoje, uma boa educação universitária e um bom emprego não são suficientes. Atualmente, são raros os planos de benefícios definidos. Os novos planos de previdência são planos de contribuição definida, mais conhecido como PGBL. Em termos muito simples, um plano BD dá cobertura vitalícia, enquanto CDs dão cobertura desde que você tenha saldo em sua conta. Ou seja, em tese, um plano BD não o deixará descoberto, mas os CDs, ou seja, contribuição definida, oferecem esse risco. As gerações posteriores à minha, muitas vezes denominadas geração X e geração Y, terão de lidar com um conjunto diferente de problemas financeiros. Herdarão os problemas financeiros da geração de meus pais e até mesmo os problemas de seus avós, pois hoje a expectativa de vida é maior. Se vivermos mais, é provável que nosso período de vida produtiva seja mais longo e que nos aposentemos mais tarde. Mas o que acontecerá se vivemos mais, porém sem condições de continuar a trabalhar? Um tamanho cada vez maior desse problema é assustador. Empurrá-lo com a barriga, deixando para a próxima geração, fará apenas com que ele se agrave e se torne mais complexo. Quanto maiores e mais complexos forem os problemas financeiros, maior será o QI financeiro necessário para resolvê-los. Vamos precisar de todo o poder de nossa mente para conseguir sair dessa. A ausência de educação financeira em nossas escolas torna possível que pessoas inescrupulosas, inclusive representantes eleitos de qualquer partido político, roubem legalmente aqueles que neles confiam, transformando o problema numa bola de neve. Espero que Donald e eu estejamos enganados, mas acredito sinceramente que a América está em dificuldades. E se a América está em dificuldades, o mundo também está. Quando converso com as pessoas sobre alguns desafios que nos esperam, ouço os mais variados comentários. Um dos mais comuns é: nem me fale disso. Outro comentário: precisamos pensar positivamente. Essa negatividade é prejudicial, ou ainda, Deus resolverá o problema. Esses comentários partem de indivíduos com baixo QI financeiro. Em vez de enfrentar os problemas de frente e perguntar como posso me beneficiar desses problemas, eles bancam o avestruz. E é por essa razão que milhões, possivelmente bilhões de pessoas sofrerão as consequências nos anos que estão por vir. Em vez de encararem o problema como uma oportunidade, tapam o sol com a peneira. Meu pai rico me ensinou logo depois da primeira crise do petróleo, em 1973, que petróleo e riqueza estavam diretamente relacionados. Ele sempre dizia: riqueza é igual energia. Desde que era aprendiz na Standard Oil, trabalhando em navios petroleiros, atividade que comecei a desenvolver em 1966, eu me interessava por petróleo. A explicação de meu pai rico era simples: quando o preço da energia cai, nossa riqueza aumenta. Em 1974, ano que iniciei minha carreira profissional como representante de vendas da Xerox, pude comprovar que a teoria de meu pai rico estava correta. Naquele ano, os altos preços do petróleo provocaram uma retração econômica. As empresas não mais alugavam copiadoras Xerox. Ao contrário, estavam cancelando seus contratos de leasing. Em minha primeira venda, tive que me ajoelhar na frente do cliente. Estava implorando, não vendendo. Implorei ao cliente para que não cancelasse seu contrato de leasing. Lembro de ter ouvido o cliente perguntar: por que devo manter a copiadora? Não tenho mais negócios. Esse é apenas um pequeno exemplo do que acontece quando o preço da energia sobe. Em vez de ganhar dinheiro nos 2 primeiros anos, fiquei devendo a Xerox. Isso se deu porque toda vez que um cliente cancelava o contrato de aluguel de uma máquina, a comissão paga ao representante de vendas que vendera o equipamento tinha de ser devolvida à empresa. Eu não estava vendendo, estava passando fome e durante aqueles 2 anos, várias vezes estive prestes a ser despedido. O lado bom foi que o desafio de uma economia em retração fez com que eu me tornasse um vendedor melhor. Embora naquela época eu não ganhasse muito dinheiro, meu treinamento como representante de vendas me é útil até hoje. Meus negócios são bem-sucedidos porque sei vender e porque compreendo a importância de vendas e marketing. Em tempos de crise econômica, isso pode representar um diferencial. Conforme Donald e eu costumamos dizer: se você está no comércio, precisa aprender a vender. Donald Trump e eu escrevemos livros porque estamos muito preocupados com o fato de que muitas pessoas no mundo todo provavelmente enfrentarão turbulentas épocas financeiras. Gostaria de estar enganado, mas nossa preocupação é que milhões de pessoas serão financeiramente prejudicadas pelas tempestades financeiras que nos esperam. Nossa mensagem é: com uma educação financeira e uma preparação adequadas, você pode aumentar seu QI financeiro, navegar em águas turbulentas e se tornar mais rico, não mais pobre.
A visão de Donald. A educação substitui o medo. A mensagem de Robert e minha também é: com educação financeira apropriada e com planejamento, você poderá escapar da turbulência que hoje está presente no mundo financeiro e, por meio da educação, ficar mais rico, encontrando meios de resolver problemas. Lembro-me de um exemplo simples de resolução de problemas, quando recentemente Robert veio ao meu escritório para conversar sobre o livro. Eu tinha uma cadeira vermelha em meu escritório. Perguntei-lhe se havia gostado dela e se seria capaz de dizer quanto custou. Lá estava ele, de pé, olhando para aquela elegante cadeira forrada de tecido e finalmente disse: não tenho a menor ideia. Adorei aquilo. Mike, o gerente de meu campo de golfe na Califórnia, me telefonou dizendo que precisava de 150 cadeiras para o restaurante e que haviam pedido $1.500 por unidade. Aquele preço me pareceu muito alto. Assim, em vez de simplesmente concordar, dei alguns telefonemas. Custou $90, disse eu todo orgulhoso. É uma ótima cadeira, a melhor. Venha cá, sente-se nela. E é melhor que a de $1.500. Você sabe quanto economizei simplesmente dando alguns telefonemas? É uma questão de liderança e de capacidade de resolver problemas. Se meus funcionários acharem que sou perdulário, eles também o serão. Portanto, faço essas coisas não só para poupar meu capital, mas também para dar o exemplo à minha equipe. Você sabe, não tenho medo de gastar dinheiro. Gosto de comprar o melhor, mas não gosto de desperdiçar. Algumas pessoas lutam com problemas financeiros porque têm uma mente estreita e compram mal. Você pode ficar rico sendo econômico, mas será que alguém quer ser um rico avarento? Mesmo quando eu estava em dificuldades financeiras, nunca fui mesquinho. Houve uma época em que minha empresa lutava para sobreviver, e mesmo assim eu pagava bons salários a meus colaboradores. E é por essa razão que comprei a melhor cadeira pelo melhor preço. Não gosto de ser explorado, principalmente quando posso conseguir o melhor pelo menor preço. Espero que meus funcionários façam o mesmo. Uma coisa da qual não podemos nos esquecer é que um pequeno esforço é o melhor substituto para as desculpas. Se todos estivéssemos a fim de fazer um esforço para compreender o que está acontecendo e contribuir com o nosso quinhão usando nossa inteligência, não a complacência, alguma ideia lúcida poderia resultar. Resolução de problemas significa instrução em sua melhor forma. Assim como a compreensão pode substituir o ódio, a instrução pode substituir o medo. Talvez seja mais fácil ser ignorante, mas muitas vezes a ignorância é resultado do medo. Como disse Robert Frost, não há nada que eu tenha mais medo do que de pessoas medrosas. Reduza seu medo e alimente sua coragem. Gosto dos diagramas elaborados por Robert e quando olho para as setas que ele desenha indicando riqueza e energia, penso como nossa energia individual pode criar riquezas. Se você tiver a perseverança de caminhar para frente com ímpeto, só isso já representa uma grande energia. E com o foco correto, é provável que seja bem sucedido. Sempre gostei da declaração de Alexander Graham Bell. Concentre todos os seus pensamentos no trabalho que irá desempenhar. Os raios de sol não queimam enquanto não se concentram sobre um foco. Se você conseguir controlar sua energia, terá boa chance de criar e controlar sua própria riqueza. Ambas as suas setas apontam para a direção correta. Aprendi que às vezes o essencial pode estar invisível aos nossos olhos, e é nesse ponto que entra o discernimento. Os líderes são indivíduos que substituíram o medo pelo discernimento, o que significa que podem prever o inevitável. A educação que receberam resultou em uma percepção que pode efetivamente substituir o medo, o que aumenta de modo significativo suas chances de êxito. A resolução de problemas torna-se muito mais fácil se você pensar nos problemas como desafios, e eles poderiam perfeitamente ser considerados dessa forma, pois os problemas fazem parte da vida. Encarar os problemas de forma positiva inevitavelmente lhe trará mais energia. Digo inevitavelmente com segurança, porque sei que isso é um fato, e sei disso por experiência própria. A segurança é um grande passo em direção à coragem, e o medo se evapora quando confrontado com a audácia. Robert sempre diz que um problema pode criar uma oportunidade. Muito bem dito, e eu concordo. Se você começar a analisar seus problemas sob essa luz, garanto que estará no caminho certo para resolvê-los. Já tive alguns problemas sérios que envolviam bilhões de dólares em dívidas, mas nunca fui à falência e hoje sou mais bem sucedido do que jamais fui. Portanto, falo por experiência própria. O Trump Tower está no mapa há tanto tempo que as pessoas se esquecem de que ele não surgiu da noite para o dia nos céus de Manhattan. Enfrentei uma série de obstáculos que tive de analisar e superar quando decidi que queria o local da Tiffany para o meu novo prédio. Precisei resolver inúmeros problemas. Primeiro, eu queria comprar a loja Point Teller e também o prédio, mas as pessoas disseram que eu estava louco. Não desisti, mas passaram-se 3 anos antes que eu conseguisse negociar com eles. A seguir, eu queria adquirir os direitos sobre o espaço aéreo acima da Tiffany. A aquisição desses direitos me permitiria construir um prédio muito mais alto. Depois de adquirir esses direitos, ainda foi preciso comprar um pequeno lote que era estratégico, porque as leis de zoneamento urbano exigiam um espaço vago de no mínimo 10 metros na parte de trás de qualquer construção. Isso demandou mais investigações e negociações. Além disso, analisei junto com meu arquiteto cerca de 50 projetos, tentando encontrar os melhores elementos e incorporando-os no projeto final. A seguir, foi preciso obter a aprovação dos órgãos competentes para o projeto final e obter variações de zonas. Isso é apenas parte da história do Trump Tower. Nenhuma dessas etapas foi fácil, mas eu encarava cada uma como um desafio e gostei de encontrar soluções para os detalhes. Se eu não tivesse encarado as coisas dessa forma, teria desanimado. Hoje tem um belo edifício que se tornou famoso no mundo inteiro. Valeu a pena? Com certeza. Além disso, é um grande exemplo de como resolver problemas. Outra história interessante sobre o Trump Tower é o próprio nome. No início, eu pretendia chamá-lo de Tiffany Tower,
Tower, em virtude de sua localização. Um de meus amigos perguntou por que eu usaria outro nome famoso para descrever um prédio que eu havia idealizado e construído, e sua pergunta ficou em minha cabeça. Resolvi então batizá-lo de Trump Tower. Robert e eu sabemos que os problemas podem ser complexos e às vezes parecer intermináveis, mas queremos estimulá-lo a encarar as dificuldades como desafios que lhe proporcionarão a oportunidade de alcançar grandes conquistas. Não se esqueça, nada na vida é fácil, mas quem quer ficar com nada? Sua inteligência financeira é maior que isso.